Muito boa noite a todos. Eu queria começar por cumprimentar os membros da mesa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, a Sra. Ana Cristina Araújo, o Sr. António Neves, e dizer-lhes a todos, minhas senhoras e meus senhores, que é com um enorme prazer que estou aqui hoje. Isto não é uma frase de retórica, é que eu acho que tenho duas naturalidades. Tenho a naturalidade civil, que é a Freguesia Santa Isabel em Lisboa, e depois tenho uma naturalidade afetiva, que é o lugar da Vila Dianteira, na Freguesia São João de Areias, concelho de Santa Combadão. Isto porque eu venho para aqui, para esta terra, desde os meus 9 anos, e foi aqui que aprendi coisas muito importantes. Ainda há bocadinho, antes de entrar neste belo auditório, e em conversa com um vizinho da Vila Dianteira, o Sr. Relvas, nós recordávamos os meus passeios de bicicleta. Foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta, que é uma coisa importante na vida de qualquer pessoa. Foi aqui que eu aprendi, na Vila Dianteira, a pôr armadilhas para os pássaros, coitadinhos, que depois comia com molho de escabeche. Foi aqui na Vila Dianteira que eu aprendi com o meu caseiro, que era o Sr. Armando, como é que se regava uma horta a cabaço, através de um poço. Ou a Urbaninha, que era a nossa caseira, a preparar a lavagem para a porca. São conhecimentos que eu acho que são tão importantes como aqueles que eu depois aprendi na faculdade. É por isso que é com muito gosto, com muito prazer que estou hoje aqui, nesta terra, não a ver as hortas e as lavagens para as porcas, mas a falar do meu trisavô e a agradecer a sorte que tive em a casa do meu trisavô José da Silva Carvalho estar hoje na minha posse e dos meus irmãos. E talvez para explicar um pouco como é que isto aconteceu, há que dizer que José da Silva Carvalho teve vários filhos. Alguns morreram novos, o Dr. António Neves também já referiu isso, até porque na época a mortalidade infantil era terrível, mas houve 3 que tiveram geração, que casaram e que tiveram descendentes. Foi o filho João, foi uma filha Ludovina, que casou no Porto com o Sr. Nunes da Ponte, ainda hoje no Porto há essa família ilustre, Nunes da Ponte, e foi a minha bisavó, Camila, que casou com o meu bisavô, que se chamava João Sabino Viana. E desse casamento nasceram vários filhos, entre eles o meu avô Viana, que é o autor destes livros de que eu daqui à frente já irei falar um pouco. O meu avô Viana casou com a minha avó Laura Schroeter, que era filha também de um homem importante na época, não só no plano económico, mas também no político. Era o conselheiro Ernesto Rizal Schroeter, que foi do primeiro governo de João Franco. Foi ministro das Finanças. O meu avô Viana e a minha avó Laura tiveram 2 filhas, a tia Camila, irmã da nossa mãe, que casou com o António Carneiro Pacheco, e a nossa mãe, que casou com o meu pai, Nuno Siqueira. Portanto, esta casa da Vila Dianteira já vai em linha reta na 5ª geração. Portanto, trisavô José da Silva Carvalho, bisavó Camila, avô Viana, mãe Assunção e agora nós 4 irmãos, Maria Laura, José António, Maria da Assunção e eu. Esta, portanto, é a razão por que nós estamos hoje em dia na posse desta casa. Para além da casa, também chegou até nós um valor inestimável, não patrimonial, mas imaterial, que foi o Arquivo Silva Carvalho, a maior parte do Arquivo Silva Carvalho.
constituído por inúmeras cartas, correspondência que ele tinha com todas as pessoas importantes de Portugal e da Europa, ao longo da sua longa carreira política. E esse arquivo, em grande parte, foi trabalhado pelo meu avô, António Viana, numa publicação monumental que ele fez, que se chamava José da Silva Carvalho e o seu tempo. Eu só trouxe aqui o primeiro volume por razões de peso, porque isto é, literalmente por razões de peso, que isto é muito pesado. São 3 volumes, onde ele então transcreve numerosíssimos documentos do espólio Silva Carvalho. Esse espólio chegou até nós e, aqui há 2 anos, nós achámos que nenhum de nós era historiador. Os nossos filhos também não são. Os nossos netos não sabemos. E achámos que não era adequado manter tanto volume de papel, ainda por cima muito deteriorável algum, num baú em minha casa. De forma que consultei aqui o meu querido amigo, Dr. António Neves, sobre o destino que deveríamos dar a este arquivo, e ele foi perentório a dizer que José da Silva Carvalho tinha que estar na Torre do Tombo. Aliás, já havia uma pequena parte do espólio do arquivo José da Silva Carvalho, através de um outro ramo da família, do tal João, através de um descendente desse filho João, que já em 1941 tinha doado essa parte do espólio à Torre do Tombo. De forma que nós fizemos então um contrato de doação com a Torre do Tombo em 2016, portanto há 2 anos, e conseguimos uma coisa que nos parece importante, que foi a Torre do Tombo comprometeu-se no prazo de 2 anos a proceder aos adequados atos de inventariação e tratamento técnico do espólio, tendo em vista a sua futura disponibilização para consulta aos investigadores interessados. Portanto, o que é que nos interessava era doar este arquivo à Torre do Tombo, mas que ele não ficasse para lá esquecido, como ficou a parte que foi doada em 1941, que nunca tinha sido tratada. De forma que agora a Torre do Tombo comprometeu-se a fazer o tratamento conjunto das 2 doações, a de 1941 e a nossa de 1976, de forma que a partir de 2019 é dado estar concluído todo este processo, enfim, laborioso de tratamento técnico do espólio. E assim, então, por esta forma, os investigadores poderão ter acesso pleno a esta documentação, que eu acho que uma parte, obviamente, que já consta dos livros do meu avô, mas há outra parte que não está e, portanto, é importante que os investigadores tenham acesso a este espólio. Só 2 ou 3 palavras, não sei se me fica muito bem como trineto do Dr. Silva Carvalho estar a fazer aqui uma grande homenagem, mas há alguns aspectos, digamos, de caráter dele que eu tenho que aqui referir. Um deles, e manifestar o meu apreço por esses traços de caráter que ele teve. Um deles é a sua capacidade de ideal, de cumprir os seus ideais, de sair daquilo a que hoje habitualmente se chama a zona de conforto das pessoas. Ele podia ter vivido uma vida calma, descansada. Juiz era em 1818, era juiz dos órfãos no Porto. Se calhar podia ter seguido a carreira da magistratura, seria desembargador, seria conselheiro, mas ele tinha um ideal, que era o ideal liberal da igualdade, da fraternidade, e, portanto, saiu da sua zona de conforto para
guiar por estes ideais. E isso obrigou a 3 exílios. Vejam que não é fácil para uma pessoa exilar-se 3 vezes. Esse é o primeiro aspecto que eu queria realçar. O segundo é o seu desinteresse pelas honrarias. O Dr. António Neves já aqui referiu e eu vou realçar esse aspecto. Há uma altura em que o Conde de Tomar, Costa Cabral, portanto, lhe quis oferecer, insistia com ele para aceitar o título de Conde. E ele diz que não, porque já o tinha recusado ao rei Dom João VI e à rainha, e que agora muito mal me ficaria se tal o fizesse. Que eu desejava morrer, o António já referiu isto, com o nome que meu honrado pai me pôs na pia do batismo. E por último, que na ocasião da Revolução de 1820, de que eu fui um dos primeiros autores, logo com meus companheiros declarámos que não queríamos nem honras, nem fazenda por tal feito. Portanto, há aqui um desprendimento em relação a esta honraria, que era o título de conde, que também merece o meu apreço. Finalmente, e como jurista que sou, também queria realçar um último aspecto, que é a sua verticalidade. Ele, a dada altura, é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, aliás, foi o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e há um decreto que belisca fortemente a independência dos juízes. Eu sei que há aqui pelo menos uma juíza, ela vai perceber bem o que eu vou dizer. Uma das prerrogativas dos juízes é a inamovibilidade. Portanto, o juiz que esteja efetivo num posto não pode ser mudado pelo poder político, só por sua vontade é que pode sair do lugar, que é uma forma de independência, porque senão ele está sempre sujeito a que, se não fizer as vontades ao poder político, o poder político tira-o dali. Ora, esse decreto veio afetar gravemente a inamovibilidade dos juízes, dizendo que o juiz que recebesse ordem de transferência tinha que largar a comarca no prazo de 8 dias, sob pena de perder o lugar. Portanto, a coisa não era nada meiga. E o José da Silva Carvalho só teve uma coisa a fazer: apresentou a demissão à rainha, porque para ele era impossível imaginar um poder judicial sem a prerrogativa da inamovibilidade. E nessa carta ele diz o seguinte, eu estou a citar de cor, mas a ideia é esta: a independência dos juízes não é um favor que o poder político faz à classe dos juízes, é uma exigência do povo para sua própria defesa. E pronto, era isto que eu vos queria dizer muito rapidamente da Vila Dianteira e do José da Silva Carvalho, e dizer-vos que já sei que em junho em junho de 2019 está prevista uma visita à nossa casa, dizer-lhes que lá vos esperamos e que serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Para fazer o encerramento desta iniciativa, dou a palavra novamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Leonel Gouveia. Muito obrigado. Chegamos ao fim, então, desta conferência. Começámos da melhor maneira o início das comemorações da Revolução Liberal de 1820 e da homenagem ao Dr. José da Silva Carvalho. Tivemos aqui 3 intervenções apaixonadas de alguém da Vila Dianteira e de São João de Areias que tem estudado e que tem sido a pessoa que mais aqui tem trabalhado a figura do Dr. José da Silva Carvalho. Tivemos também uma apresentação apaixonada por alguém que tem dedicado a sua vida à história deste período que antecedeu e que foi que sucedeu à Revolução Liberal, a doutora
Ana Cristina Araújo, que ainda, além disso, faz parte também da comissão que está a nível nacional a liderar este processo das comemorações da Revolução Liberal e, portanto, foi para nós uma enorme honra tê-la connosco e muito mais teríamos, se calhar, a ouvir se não fosse, digamos, se o tempo não fosse limitado, mas teremos certamente a oportunidade de a continuar a ter connosco daqui a um ano, em junho de 2019, e depois também a apresentação apaixonada de alguém, portanto, que naturalmente tem um grande carinho por aquele que foi um seu antepassado. Eu queria ainda, e porque não o fiz no início, agradecer a presença de 2 representantes do Grande Oriente Lusitano e representante do Grão-Mestre. Muito obrigado pela vossa presença. Nós, como digo, começámos da melhor maneira as comemorações do bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e da homenagem ao José da Silva Carvalho, e também foi com este início e com esta homenagem que também homenageamos um grande santacombadense, como dissemos no início, aquele que foi o nosso primeiro presidente eleito democraticamente após o 25 de Abril, o nosso amigo Lauro Gonçalves, que hoje nos deixa, um homem que também teve os seus ideais, que também foi um amante da liberdade e que deixou o seu testemunho da sua maneira de ser e de estar enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão e é também um modo muito significativo como nós hoje lhe prestamos a nossa homenagem. Muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.